volta com o nosso programa Ante os Tempos Novos, com a presença dos nossos dois amigos, Sueli Caldas Schuber, Miguel de Jesus Sardano, abordando o tema, a importância da família. Nós temos agora uma pergunta que eu acho muito interessante para todos nós. Quais os valores morais e educativos que se aprendem no núcleo familiar? Sendo a base de tudo, evidentemente, que pais responsáveis, pais conscientes, vão transmitir esses valores todos que antigamente, eu vou usar essa palavra de propósito, eram preservados, cultivados. Hoje, muita coisa foi abolida. Está certo que havia, assim, uma exigência muito grande. Agora, também, deixar de lado aqueles valores que a gente conhece como valores eternos, respeitar o próximo. Isso é uma das coisas que mais está faltando. Outro dia eu vi uma frase assim, respeitai-vos uns aos outros, porque hoje não há respeito de forma alguma. E eu ouvi também na mídia, mostrando pessoas que são de outros países, que estão visitando o nosso país, comentando o seguinte, aqui no Brasil se mata por R$50. Por qualquer R$50. Então, a vida também não está valendo nada. É preciso ensinar aos filhos a amar a vida, a respeitar o próximo, a manter esse caráter educativo dentro do lar. Mas se os pais descambam para uma vida com permissividade, é claro que os filhos vão ter péssimo exemplo. Se foi dito aqui no primeiro bloco, e Miguel abordou essa parte dos vícios, não é? O alcoolismo e todos os outros vícios, é claro que isso aí vai desviar os filhos, não é? De um rumo honesto, de um rumo digno. Por isso é que nós vemos hoje aí tanta corrupção, tanta falsidade, tanta criminalidade, exatamente porque a base da sociedade, que é a família, não está preservando esses valores que são insubstituíveis. A minha geração viveu outro modelo e a gente sabe que a evolução, o progresso sempre traz mudanças radicais, haja vista a questão da violência. Cidades tranquilas do interior, de outras partes, antigamente as pessoas diziam, não, aqui se vive tranquilamente, mas com a presença da droga, principalmente, houve mudanças radicais. Agora, a gente sabe que o núcleo familiar representa tudo, porque se você não recebe uma educação básica de princípios, do respeito, enfim, não recebe o carinho, a atenção, porque também há muita carência de afetividade. A gente nota a falta de dedicação maior da parte dos pais e dos responsáveis. Então, a gente vê que muito cedo as crianças têm que assumir a própria vida e nem sempre estão preparados para isso. A gente vê hoje, nós temos o curso de gestantes, por exemplo, na nossa instituição, tem havido matrículas de meninas de 12, 13, 14 anos grávidas, gestantes. Coisa que... antigamente não se via com tanta facilidade. Seria um absurdo. Era muito raro, né? Um espanto. De onde vem isso? É verdade. Essa liberalidade, essa permissividade, não é? Ter filhos e não ter responsabilidade, não é? Então, valores como responsabilidade, dignidade, respeito, e isso está faltando nas relações entre as famílias. Quando ela falou a respeito de respeitar-vos uns aos outros, essa matéria saiu na Veja, escrita por Stephen Kennedy, que é um economista conhecido, famoso, né, autor de livros, e ele fez um artigo na Veja assim, respeitai-vos uns aos outros, e começa dizendo, como nós poderemos chegar ao amai-vos uns aos outros, se nós ainda não nos respeitamos? O caminho é esse, né? Começa pelo respeito, pela ética, pela educação. E entre os casais, principalmente, né, Sueli, quando falta o respeito, eu acho que acabou o casamento. O respeito é básico para qualquer relação. Estamos falando de relação íntima, de família. Porque quem ama, respeita. E de filhos também. Quem ama não mata, não fere, não machuca. Claro. E outra coisa, esses espíritos que estão chegando têm outra visão, outra mentalidade, outro temperamento, outro caráter, sei lá, outra natureza. E eles enfrentam, coisa que não acontecia na minha geração. Então é necessário, quem sabe, rever também a educação dos pais, que não sabem lidar com essas criaturas que estão chegando aí.
Eu lembro que eu tive um atendimento fraterno na nossa instituição e uma das senhoras que foi lá questionar comigo, ela estava reclamando do filho, porque o filho chegava para ela e dizia assim, por que sempre eu tenho que obedecer às suas ordens e você nunca tem que obedecer às minhas? Olha, As vontades. quer dizer, é um questionamento que a criatura está fazendo, talvez pelo fato de que a nossa educação, até um determinado tempo, foi muito repressiva. E agora... E um caso também muito interessante que me contaram, de um meninozinho de 3 para 4 anos, a mãe deu uma palmada no menino, isso foi o ano passado, já tem mais de ano. Deu uma palmada no menino, o menino começou a gritar, vou chamar a polícia, vou chamar a polícia, porque foi dito que é proibido dar uma palmada numa criança, né? E ela disse que tinha divertido o menino, falou, nada do menino atender, ela deu uma palmadinha nele, ele gritava, eu vou chamar a polícia. Então a gente vê como que a coisa agora está funcionando. Pois né? isso ele aprende de onde? Ele deve ter aprendido da televisão, das coisas que estão sendo passadas pela mídia. Eu acho que também o Eu ajuste... não estou dizendo que ela estava certa, porque, ai de mim, se falar que está certo, dar uma palmada. Posso eu levar várias palmadas. É E os verdade. legisladores também precisavam rever esses códigos, porque fazem códigos sem a vivência. A gente vê, por exemplo, o excesso de cuidado que tiveram para proteger a criança. Acabaram dando excesso de liberdade, porque você conheceu esse fato e eu conheci um outro. O menino disse assim, eu vou denunciar você. Sim, claro. Já ouvi também Eu já isso. ouvi também isso daí. Esse que queria chamar a polícia, eu queria denunciar. Né? De outra forma, ele estava dizendo isso, né? Então, E os pais ficam sem saber como que vai fazer agora. Como agir. Só conversar. Então, conversa, mas não põe limite, não adianta. É verdade. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Não é? Como o Espiritismo vê a importância da família? Qual a ideia que o Espiritismo tem acerca exatamente dessa questão do núcleo familiar? Olha, nós podemos ver aí, com licença aqui, Miguel, o seguinte, que a doutrina espírita, nós temos como livro básico o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, na questão da lei de sociedade, ali vai apresentar a questão Laços de Família, que, aliás, depois teve uma novela que tinha exatamente esse título. E é um título muito bonito, Laços de Família. E, né, na questão última desse trecho, Allan Kardec vai perguntar, não é, se houvesse o relaxamento dos laços de família. E os espíritos responderam que seria, então, a predominância do egoísmo, a recrudescência do egoísmo. Certo. Porque aí cada um ia fazer as coisas que bem entendesse, que entendesse. não haveria uma orientação, porque a família ela é, sobretudo, também orientadora. Os pais, porque já têm uma bagagem de conhecimentos, seja por uma circunstância ou de outra, eles têm que orientar aquele ser que começou, o espírito, um bebezinho é um espírito antigo, um espírito que tem uma bagagem. E ele vem para recomeçar o processo evolutivo agora no plano físico. Então, os pais, eles têm o dever de orientar os filhos, que é também o Livro dos Espíritos diz, uma missão, a paternidade e a maternidade. Representam missão tanto para o pai quanto para a mãe. Quer dizer, há um objetivo, há um foco. A doutrina espírita dá uma importância e uma relevância muito grande à família. Temos que ver a diferença entre lar e casa, né? Também, muito importante. Pode expressar. Porque tem muita casa que não é lar. E tem lar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Porque o lar, como diz o próprio Emmanuel, é a oficina, é o núcleo da família e dos espíritos. Não é uma reunião de corpos. É verdade. Mas, sobretudo, uma reunião de almas, de espíritos. Então, nossos filhos são espíritos. Então, a gente tem que partir desse fator, educação do espírito. Né? Uma educação constante, contínua e sempre incentivando a preservação de valores eternos. E com base no amor. Nos exemplos também. Tem que amar muito os filhos. Nos exemplos também. Nos exemplos, é isso mesmo. Se espelham nos pais, nos adultos, né, nos irmãos mais velhos, nos tios, nos avós,
que são também um núcleo familiar mais extensivo, não é? A dificuldade maior é essa, né? As pessoas, às vezes, não têm em quem se espelhar dentro do núcleo familiar, porque... E também, Zé Maria, como eu estava dizendo, e quero Reforçar. novamente reafirmar isso, o amor, não é? Se o amor estiver presente, e esse amor assim incondicional, esse amor que entende que o filho é um espírito imortal, que está tendo essa oportunidade, que os próprios pais ofereceram, esse amor vai predominar e vai orientar como educar melhor, sem dar liberdade demais, sem tolher também demais, dentro do bom senso, né? Do equilíbrio. E despertar os valores positivos que a criatura traz, porque se é um espírito que está voltando, ele tem uma bagagem. Com certeza. Não é? Então, a gente tem que se voltar para o espírito que está naquele corpo e colocar as novas necessidades, a nova realidade que ele está vivendo. Né? E através das tendências dele, você já mais ou menos adivinha, né, aonde ele está se ligando, sintonizando, para poder ou corrigir ou incentivar. Não é verdade? Porque a vida moderna trouxe também muitos problemas, né? A mãe trabalhar fora, coisa que é mais coisa moderna, porque antigamente também as mulheres tinham mais tempo de se dedicar à família. Talvez seja aí uma das causas que mudou essa estrutura toda, né? Precisaria que a qualidade do tempo vivido com a criança seja afetivamente compensatória. Eu gostaria que você passasse a palavra a você, Sueli, depois ao nosso irmão Miguel, para a finalização do nosso programa de hoje. Que o lar seja, então, essa célula de amor, de paz, de equilíbrio e, sobretudo, também de educação para pais e filhos, não é? Porque também nós estamos sempre num processo autoeducativo. Eu também diria aos pais, coloque Deus dentro de casa, as coisas vão mudar. Muita paz, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Até uma próxima semana.